e vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de intestino irritável. Como a gente sabe, a síndrome de intestino irritável, na verdade, as doenças do tubo digestivo, na verdade, são divididas em dois grandes grupos de patologias. O que a gente chama de doenças orgânicas, que são doenças que se caracterizam por uma clara alteração química, bioquímica, inflamatória, infecciosa, anatômica, degenerativa, que explica os sintomas que o nosso paciente apresenta, e o que a gente chama de doenças funcionais, até uns anos atrás, definidas como doenças como havia ausência de lesão orgânica, explicando os que o paciente apresentava, e eram muitas vezes atribuídas a alterações psicológicas ou psiquiátricas que levariam, então, ao aparecimento dessas doenças. Hoje, o nosso conceito sobre as doenças funcionais mudou completamente. A gente sabe que as doenças funcionais são tão orgânicas quanto as orgânicas, com a diferença que nas doenças funcionais as alterações orgânicas não são tão facilmente identificáveis, evidenciáveis, com o armamentário, o diagnóstico que nós temos na nossa prática clínica diária. A importância e a prevalência das doenças funcionais foi tão grande que, no início dos anos 90, motivou, então, a reunião de vários especialistas em doenças funcionais para que pudesse, então, haver uma normatização dos critérios de diagnóstico, acompanhamento e tratamento dessas doenças. Essa primeira reunião foi realizada em Roma e, a partir daí, surgiram os critérios de Roma, que a gente agora está na sua 4ª versão. Por Roma 4, a gente tem hoje as doenças funcionais definidas como doenças do eixo cérebro-intestinal. E a gente vai ver que a fisiopatologia é um pouco mais complexa do que isso, envolve uma série de alterações intestinais e extraintestinais que coordenam, então, a frequência, incidência e a evolução dessas doenças, tidas, sim, todas como crônicas, porém, de evolução sempre benigna. A prevalência da síndrome de intestino irritável é bastante variável, de acordo com a região do planeta que a gente investiga, especialmente mais prevalente em países ocidentais do que países orientais. No Brasil, se estimava em torno de 15% a 20% da população com esse tipo de doença funcional, mas com a mudança dos critérios de diagnóstico de síndrome de intestino irritável de Roma 3 para Roma 4, a prevalência dessa afecção tende a cair um pouquinho, e hoje a gente tem praticamente 5% da população apresentando esse tipo de patologia. Por Roma 4, os pacientes têm que ter sempre, no mínimo, 6 meses de sintomas para que a gente possa dar o diagnóstico de qualquer afecção funcional. No caso da doença funcional, da síndrome de intestino irritável, é especialmente importante a presença de dor abdominal. Dor abdominal é essa que tem que ser iniciada, então, há 6 meses, está presente e ativa nos últimos 3, ocorrer pelo menos uma vez por semana, e essa dor precisa ser associada a pelo menos 2 dos seguintes critérios. Se é relacionada com a defecação, ou seja, essa dor precisa melhorar ou piorar com o ato evacuatório, é acompanhada de alteração da frequência das evacuações e também pode ser acompanhado da alteração da forma das fezes. Havendo, então, ausência de sinais e sintomas de alarme associados a esses sintomas específicos, eu posso dar o diagnóstico de síndrome de intestino irritável com uma prevalência, com uma sensibilidade de quase, em média, no 80%, uma especificidade também por volta de 80%, desde, então, que, repetindo, que a gente valorize a ausência de sinais e sintomas de alarme. Os senhores perceberam aqui que eu não mencionei a necessidade de nenhum exame subsidiário para os senhores fazerem diagnóstico de síndrome de intestino irritável. Não existe necessidade de colonoscopia, endoscopia, exames subsidiários mais sofisticados para que a gente possa fazer esse diagnóstico. A síndrome de intestino irritável é diferente da dispepsia funcional, que é um diagnóstico de exclusão. Aqui é o que a gente chama de diagnóstico de inclusão, com valorização importante das presenças ou não de sinais e sintomas de alarme. Dependendo, então, do tipo de evacuações que eu tenho, ou dependendo do tipo de fezes eliminadas durante as evacuações, eu posso definir o meu paciente em diferentes grupos de síndrome de intestino irritável. Os critérios utilizados para avaliação das fezes são o critério de fezes de Bristol, então, que varia de 1 a 7, como vocês podem ver aqui. E essa divisão é extremamente importante, não só para a gente normatizar os métodos de publicação. Então, quando um chinês fala que vai publicar 100 pacientes com síndrome de intestino irritável com predomínio de constipação, eu sei perfeitamente que são pacientes que têm dor abdominal, que essa dor abdominal é modificada com o ato evacuatório e que, no caso de ser constipação, eu tenho que ter 20% das fezes com fezes Bristol tipo 25%, mais de 25% com fezes Bristol tipo 1 e 2, e menos de 25% com fezes Bristol tipo 6 e 7. Havendo, então, o oposto, eu tenho síndrome de intestino irritável com predomínio de diarreia, mais de 25% das fezes Bristol 1 e 2, e mais de 25% das fezes 6 e 7, eu tenho intestino irritável misto, e quando eu não tenho qualquer padrão evacuatório, a gente fala de síndrome de intestino irritável indeterminado.
É importante que a gente tenha em mente que a fisiopatologia das doenças funcionais é bastante similar entre elas, e também é bastante similar à fisiopatologia das doenças funcionais com a fisiopatologia da nossa principal doença orgânica do tubo digestivo, já apresentada aqui pelo professor Tomás, a doença do refluxo gastroesofágico. Isso faz com que seja extremamente comum a associação de várias doenças funcionais ao mesmo tempo, o que faz também que seja bastante comum a migração de uma doença funcional para outra. Às vezes o paciente tem síndrome do intestino irritável, daqui a pouco ele tem pirose funcional, daqui a pouco ele tem dispepsia funcional, e cada vez mais a gente vê uma associação importante dessas doenças funcionais com doenças atópicas. Asma, dermatite atópica, urticária, se encontram em prevalência muito maior em pacientes funcionais do que não funcionais, e o oposto também é verdadeiro. Isso eles vão entender um pouquinho mais para frente, quando a gente falar sobre a fisiopatologia dessa afecção. Também são bastante comuns a associação de doenças funcionais extradigestivas às doenças funcionais digestivas. Doenças como a própria fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, dor crônica, articulação temporomandibular, enxaqueca, lombalgia, bexiga hiperativa, são todas doenças funcionais extradigestivas e que se apresentam com prevalência muito maior nos pacientes que têm doenças funcionais, como a síndrome do intestino irritável. Também existe uma associação frequente com doenças psicológicas e psiquiátricas. Embora essas doenças não sejam normalmente muito importantes, elas acompanham esses pacientes que têm síndromes funcionais e normalmente modulam a frequência e intensidade dos sintomas. Entretanto, em torno de 30% dos pacientes com síndrome de intestino irritável, esses diagnósticos psiquiátricos eles são mais importantes e normalmente requerem o acompanhamento do especialista, psiquiatra ou psicólogo, auxiliando aqui o gastroenterologista. Alguns fatores de risco são bastante identificáveis, como, por exemplo, o sexo feminino, como é comum a todas as doenças funcionais, à exceção da diarreia funcional. São normalmente mulheres jovens, com história de falta de aleitamento materno. Normalmente são mulheres que são indivíduos que nasceram de parto cesárea ou que a mãe não sofreu algum tipo de... não entrou em trabalho de parto, na verdade. Baixo índice de massa corpórea. Presença de ansiedade e depressão modulam os sintomas, história de gastroentercolite aguda prévia pode ser um fator de risco, mas é extremamente importante os senhores avaliarem a história de abuso psicológico ou sexual na infância, que pode modular o risco dessas pacientes em até 30% dos casos. Outros fatores de risco, como endometriose, diverticulose, baixo nível de exercícios, também podem se apresentar em pacientes com síndrome do intestino irritável, e se existe alguma coisa que o casamento melhora, é o risco de vocês desenvolverem intestino irritável. Indivíduos casados têm menos intestino irritável do que solteiros. A fisiopatologia é bastante complexa, envolve alterações de sensibilidade visceral, alterações de plasticidade neural, metabolismo neuroendócrino, várias alterações genéticas predispõem ao aparecimento da síndrome, vários hipersensibilidade a alimentos ou intolerância a vários alimentos, alergia a alimentos, mas são dois fatores que são extremamente importantes na fisiopatologia dessa afecção, que são a alteração do eixo cérebro-intestinal, por definição, e também a alteração da microbiota intestinal. Embora isso hoje em dia seja um tanto discutível, é meio que estabelecido que a grande maioria dos pacientes que têm intestino irritável tem um desequilíbrio da microbiota, são indivíduos que vivem num estado de disbiose. E quando os senhores entram em disbiose, o intestino de vocês passa a funcionar de maneira bastante diferente. Em disbiose, que os senhores veem aqui à esquerda, os senhores vão ver que o intestino de vocês diminui a produção de muco, diminui a produção de GA, diminui a produção de defensinas e, mais especificamente, os tight junctions da mucosa intestinal, eles deixam de funcionar de maneira adequada, se traduzindo por um aumento da permeabilidade intestinal, o famoso liquigante, intestino poroso ou permeável, como os senhores queiram. Havendo, então, um aumento da permeabilidade intestinal, isso permite com que bactérias, seus produtos como os lipopolissacárides e, eventualmente, até antígenos alimentares possam passar agora para as camadas mais profundas do intestino, gerando, então, atraindo para essa região células inflamatórias com o intuito de bloquear a entrada desses micro-organismos na nossa corrente sanguínea. As principais células envolvidas aqui são os mastócitos, que os senhores sabem, são capazes de degranular e produzir dezenas de substâncias, com destaque aqui para a histamina. Triptase e mesmo serotonina também são produzidas por essas células, o que acaba atraindo mais células inflamatórias, intensificando o processo inflamatório. Ainda existem no intestino células muito importantes, que são as células dendríticas, que modulam o tipo de resposta inflamatória do nosso intestino.
E essas células dendríticas também interagem com a mesma microbiota que o intestino interage, e isso predispõe, então, à secreção de várias citocinas, no caso aqui, citocinas inflamatórias, como interferon-gama, TNF-alfa, interleucina 6, etc., que promovem, então, um processo inflamatório a nível de submucosa e que também são absorvidos, chegando até o nosso sistema nervoso central, interferindo diretamente na função cognitiva, o que explica, por exemplo, também a maior associação de síndromes psiquiátricas com alteração da microbiota intestinal. Esse processo inflamatório a nível de intestino é percebido por fibras nervosas aferentes, vagais e extravagais, que levam essa informação para o nosso sistema nervoso central, especificamente o nosso cérebro, que trata, filtra, modula essas informações e manda uma resposta eferente, alterando motilidade, secreções, sensibilidade intestinal. Quando a gente estuda essa modulação central em indivíduos que têm intestino irritável, em indivíduos que não têm intestino irritável, a gente vê claramente que existe uma modulação alterada nos pacientes com intestino irritável. E essa modulação é ainda pior durante períodos de estresse, ansiedade, cansaço físico e mental, explicando o porquê esses pacientes pioram em períodos de estresse. Na verdade, então, o estresse não causa doença, ele modula a intensidade e a frequência dos sintomas. Essa mesma microbiota também interage com células neuroendócrinas a nível do intestino, capaz de produzir mais de 30 hormônios a nível do intestino, como PACAP, calmodulina, GLP-1, GLP-2, colicistoquinina, serotonina, etc. Todos esses neurotransmissores são importantes por modular a sensibilidade, as secreções e a motilidade desse intestino. Especificamente as bactérias ainda, estando em condições inadequadas, elas também podem produzir várias substâncias que alteram diretamente essa mucosa intestinal. Os mastócitos, como eu já falei para vocês, são importantes e também são players importantíssimos nas doenças atópicas. Daí essa relação que existe entre as atopias e as doenças funcionais. Os mastócitos, ao produzirem especialmente histamina, fazem com que essa histamina possa interferir na permeabilidade da mucosa, alterar a secreção de agulitrólise, regular o fluxo sanguíneo, modificar a peristalse do intestino e regular a sensibilidade visceral. Além disso, uma boa parte dos pacientes que têm intestino irritável tem o que a gente chama de síndrome de intestino irritável pós-infecciosa. Indivíduos, então, especialmente mulheres, especialmente jovens, especialmente tabagistas e especialmente quando estão passando por algum estresse emocional, quando desenvolvem um processo infeccioso intestinal, normalmente bacteriano e normalmente mais intenso, normalmente uma síndrome disentérica, febril, isso leva, então, à produção de várias substâncias, por exemplo, anticorpos contra as toxinas produzidas por essas bactérias que provocam essa gastroentericolite aguda, e por um erro do sistema imune desses pacientes, pode haver também uma produção de anticorpos antivinculina, promovendo, assim, um mecanismo de autoimunidade, gerando a síndrome de intestino irritável, já que a vinculina, os senhores sabem, é uma proteína extremamente importante para manter a estabilidade celular, especialmente das células de Carral, que representam os marcapassos da mucosa do nosso tubo digestivo, alterando-se, então, a densidade de células de Carral. Isso promove o aparecimento de alterações motoras e de sensibilidade, isso promove intestino irritável. Essas alterações de motilidade ainda se correlacionam diretamente com alterações, então, do número de bactérias, promovendo, então, maior predisposição ao supercrescimento bacteriano e fúngico de intestino delgado, o que pode gerar também vários tipos de sintomas. Normalmente, a gente tenta afastar as principais doenças orgânicas que podem mimetizar a síndrome de intestino irritável ou agravar os sintomas da síndrome de intestino irritável, passando pelas intolerâncias alimentares, várias doenças relacionadas com glúten. É muito importante que a gente afaste doença inflamatória intestinal, e aí o PCR é importante, a calprotectina é importante. E, em caso de síndromes diarreicas, afastar a doença celíaca também é extremamente importante. Em mulheres, especialmente é lembrada a associação que existe entre endometriose e síndrome de intestino irritável. Endometriose pode mimetizar intestino irritável, agravar intestino irritável e apresenta também fisiopatologia que meio que se imbrica com a síndrome de intestino irritável. Existe uma clara predisposição genética para os pacientes desenvolverem intestino irritável. História de familiar de primeiro grau com intestino irritável aumenta o risco do meu paciente ter intestino irritável.
Mas, afinal de contas, como é que a gente vai tratar esses pacientes com síndrome do intestino irritável? Muito importante, primeiro, a gente esclarecer para o nosso paciente a natureza benigna dessa doença, mas também a natureza crônica, o que faz com que o prejuízo da qualidade de vida seja extremamente importante. O tratamento cada vez mais é baseado em alterações genéticas que são relacionadas a diferentes alterações da fisiopatologia e assim a gente pode direcionar o tratamento de uma maneira um pouco mais direta. Por exemplo, se eu tiver uma alteração do gene SCN5A, isso altera os canais de sódio e isso faz com que nos meus pacientes eu possa usar, então, por exemplo, medicamentos que interfiram nesse canal de sódio e a resposta aqui vai ser muito melhor do que eu simplesmente dar esses medicamentos sem saber se meu paciente tem alteração ou não, por exemplo, dos canais de sódio. O nosso tratamento é também limitado pelo efeito placebo que a gente tem nas doenças funcionais, que pode chegar até 60%, mas é em média 40%. As dietas, elas podem participar da condução desses pacientes de maneira muito importante. 70% dos pacientes têm algum tipo de melhora com alguma abordagem dietética. A grande questão é saber que tipo de dieta que a gente vai estabelecer. Os alimentos eles podem gerar sintomas relacionados com a síndrome do intestino irritável por várias maneiras. Por exemplo, através de reações adversas imunomediadas e não imunomediadas, como as intolerâncias, por atuação direta sobre as mesmas células endócrinas que eu mencionei para vocês. Nós temos mais receptores gustativos no intestino do que tem na boca, mais receptores olfativos no intestino do que tem no nariz, receptores para pH de alimento, temperatura de alimento, osmolaridade de alimento, também podem ser modificados pela dieta. A gente pode ter prazer ou desprazer ao se alimentar com diferentes tipos de alimentos, e tudo isso explica a relação que existe entre a síndrome do intestino irritável e a modulação dietética que pode acontecer. Inclusive, alterações até alérgicas podem ser avaliadas através de estudos específicos, como estímulo, por exemplo, o teste de estimulação basofílica, e vocês, então, direcionando o tipo de dieta baseado nesses testes, vocês podem aumentar muito a resposta a essa dieta instituída. A dieta mais importante, mais conhecida, é a dieta pobre em FODMAPs, mas que, infelizmente, não é uma dieta tão assim, com uma evidência científica muito boa, na verdade, para se tratar. Embora seja uma dieta muito famosa, a gente não tem evidência suficiente robusta para recomendar essa dieta em todos os nossos pacientes. Não é uma dieta segura, e a gente passa inicialmente por um período de restrição dos FODMAPs e depois de personalização dessa dieta de acordo com a sensibilidade dos nossos pacientes, sendo possível, inclusive, predizer quais são os pacientes que vão se beneficiar desse tipo de dieta, quais os que não vão se beneficiar. A mesma coisa acontece com a dieta pobre em lactose, embora não exista diferença de digestão da lactose entre indivíduos com intestino irritável e sem, a prevalência de intolerância é maior nesse grupo de pacientes. A mesma coisa acontece com as dietas restritas em glúten, na grande maioria das vezes recomendadas sem qualquer respaldo científico. Aparentemente, 30% dos pacientes com doença celíaca com síndrome do intestino irritável, podem ter intolerância ao trigo não celíaco, e uma percentagem que gira em torno de 1%, especialmente na síndrome diarreica, pode ter doença celíaca associada. Também não existe evidência suficiente para a gente recomendar a dieta pobre em glúten em todos os nossos pacientes que têm doença celíaca. Então, deixem os pacientes comerem aquilo que eles podem comer e parar de comer aquilo que eles não se dão bem. Então, a dieta precisa ser personalizada, a dieta precisa ser o que a gente chama de tailored diet, né, baseada especificamente no diário alimentar. Não existe qualquer evidência que testes baseados em IgG contra alimentos nos ajudem, de alguma maneira, na condução desses pacientes, e esses testes são completamente contraindicados, inclusive pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, pela Sociedade Brasileira de Imunologia e Alergia e por várias sociedades internacionais. Então, a dieta tem que ser modulada de acordo com a sensibilidade dos nossos pacientes. Com relação aos medicamentos e uso de suplementos como os probióticos, a gente vai determinar o tipo de medicamento mais adequado dependendo do tipo de apresentação clínica da síndrome do intestino irritável. Para tratar dor e distensão, então, eu posso usar diferentes cepas probióticos, antidepressivos, antibióticos como a rifaximina, glutamina, os bloqueadores H1, os neuromoduladores como os GABAérgicos e os próprios estabilizadores de membrana de mastócitos como o cetotifeno. Para dor de distensão ainda, a linaclotida pode ser utilizada, embora a gente não tenha esse produto no Brasil. Todos o que está em bold é que a gente tem aqui, o que não está em bold a gente não dispõe no Brasil.
Com relação às síndromes diarreicas, a aloperamida, que é um agonista miopioide, antiespasmódicos como o tilônio, como a trimebutina, a mebeverina e o pinavério podem ser utilizados, probióticos, alguns antidepressivos, e aqui os tricíclicos, ou a paroxetina, o único serotoninérgico recomendado nessa situação, os antagonistas dos receptores 5-HT3, a própria mesalazina e, novamente, cetotifeno e também o cromoglicato, e, eventualmente, até o montelukast pode ser utilizado para esse fim. Colitiramina é uma arma interessante em até 30% dos pacientes que se apresentam com alteração de metabolismo dos sais biliares. No caso de constipação, novamente os antiespasmódicos, aqui os agonistas 5-HT4, mencionados pelo Dr. Tomás, como, por exemplo, o prucaloprida, e inclusive o tegaserode, retirado do Brasil, mas que volta agora nos Estados Unidos com força total. Os antidepressivos aqui, na verdade, a gente não tem muito boa evidência. Aqui a gente vai evitar triciclos e prescrever o serotoninérgico, se for o caso. O PEG e o Psyllium, então evitar aqui fibras insolúveis no tratamento desses pacientes. Infelizmente, os secretagogos como a lubiprostona vão ser retirados do mercado brasileiro, a gente não vai dispor mais desses pacientes. Eventualmente, a cúrcuma pode ser utilizado. Exercício em frequência e intensidade adequada é recomendado. E algumas outras terapias alternativas, como acupuntura, relaxamento transcendental e mesmo hipnose, têm tido resultados muito bons, especialmente fora do Brasil, já que a gente não tem hipnoterapeutas especializados em síndrome do intestino irritável no nosso meio. Como a gente mencionou, então, vai depender também do grau a intensidade dos sintomas, para a gente decidir qual é o tipo de escalonamento farmacológico que nós vamos ter, mas, de uma maneira geral, a gente começa com dieta, se recomenda o uso de antiespasmódicos, como, por exemplo, o tilônio, mebeverina, trimebutina, como mecanismo inicial. Na falta de resposta nessa situação, eu vou escolher agora os meus medicamentos de acordo com a apresentação clínica do meu paciente, se é constipação ou se é diarreia, e aí progredir de acordo com essa orientação do Colégio Americano de Gastroenterologia. Encerrando aqui, então, a nossa apresentação, a gente pode dizer que a síndrome do intestino irritável é uma afecção bastante prevalente, com incidência crescente no mundo inteiro, é uma doença de evolução crônica, porém benigna. A modulação da dieta é essencial na condução desses pacientes, normalmente associados também a tratamento farmacológico, que tem que ser direcionado, então, de acordo com a apresentação clínica e de acordo com a intensidade e frequência dos sintomas. Muito obrigado pela atenção dos senhores.